Algumas das cenas a seguir podem ser consideradas perturbadoras. Recomenda-se ponderação do espectador. Eles eram a banda podre do sonho americano. Bandidos sem passado e sem futuro. Mas a lei seca deu a eles uma chance além de seus sonhos e eles subiram ao poder numa onda de balas, bebidas e sangue. Do dia para a noite se tornaram homens temidos com compromissos mortais. E como os astros do rock de uma geração futura aprenderam a viver com estilo. Hollywood os tornou famosos, criando uma lenda que vive ainda hoje. Mas eram criminosos, mafiosos e assassinos. Os gangsters americanos que definiram uma década ainda são lembrados pelos anos clandestinos. Gangsters, os anos da ilegalidade. Uma cena que garantiu o horror da América rural temente a Deus. Festeiros, incontroláveis, dançando a noite toda a música do demônio. Por mais de 2 décadas, o movimento da abstinência fez campanha contra a vida desregrada e a bebida. Em janeiro de 1920, o povo honesto do campo conseguiu. A venda e distribuição de álcool foi banida. Eles chamavam isso de a experiência nobre, a lei seca. Não acredito que alguém, qualquer pessoa que pensasse direito hoje, poderia sugerir que a lei seca fosse uma experiência nobre. A lei seca foi uma das piores coisas que aconteceram a esse país. A lei seca deu impulso à venda ilegal e isso significava crime organizado. Gangsters e seus comparsas estavam de repente em toda parte, nas ruas, na prefeitura, nos bares pobres e nas festas chiques. A lei seca, com certeza, foi a que criou a máfia. Os gangsters inspiraram os filmes, encheram os jornais e patrocinaram um novo tipo de música, o jazz. O objetivo da lei seca era diminuir a luz ofuscante da Broadway e trazer as pessoas de volta aos valores tradicionais do trabalho e sobriedade. Mas o tiro saiu pela culatra. No período de boom econômico que seguiu-se à Primeira Guerra Mundial, as pessoas não queriam sobriedade, elas queriam diversão. E diversão era a bebida, bebida em pequenos frascos, nas meias, nas banheiras. A lei seca dividiu a nação e metade do país entrou no submundo. As boates se tornaram bares ilegais, uma instituição nova nos Estados Unidos. Eram o produto da lei seca e o Clube 21 era o mais badalado de todos eles. Abriu em 1920 e, embora o clube nunca tenha sido dirigido por gangsters, os fornecedores tinham as conexões mais duvidosas. Graças à lei seca, negociantes respeitáveis começaram a se ver do lado errado da lei. Durante a lei seca, os agentes federais fizeram várias blitzes no Clube 21. Em resposta, o clube usava uma grande quantidade de disfarces para manter os agentes longe. Quando eles apareciam na porta da frente, uma série de sinos e campainhas tocavam e as prateleiras de trás que continham as garrafas de bebida e os vinhos e os copos viravam de cabeça para baixo. As garrafas e os copos iam se quebrar no sistema de esgoto de Nova York e num monte de areia. Esse tipo de prateleira já não existe mais, mas a característica mais estranha do clube ainda está funcionando bem, a porta secreta de 1.800 quilos do porão. Era muito difícil os agentes federais entrarem e encontrarem a porta que está atrás de mim agora. Os agentes federais vinham e tentavam achá-la usando fósforos e ferramentas, mas nunca foram capazes de achá-la. E é por isso que os tiras eram enganados. A porta só podia ser aberta usando uma chave especial de um modo especial. Você enfiava um espeto de 0,5 metro aqui,
acionava o mecanismo atrás da porta e aí empurrava a porta de 1.800 quilos. E lá vamos nós. O Clube 21 era um bar ilegal adaptado, projetado para não ser detectado. Mas na época desses bares, estava longe de ser o único. Havia nada menos que 200 mil bares ilegais que abriram suas portas nos anos 20. Este é um dos bares mais antigos de Nova York, Pitt's Tavern, mas durante a Lei Seca também se tornou ilegal. Sua clientela entrava por uma geladeira falsa no fundo de uma loja de flores. Os clientes gostavam da animação e do glamour de visitar um bar ilegal e estar perto dos fornecedores de bebida, os gangsters verdadeiros. As pessoas naqueles dias ficavam cara a cara com os bandidos e muitas vezes os caras davam uma força aos bares a quem vendiam a bebida, entende? Uma força quer dizer que eles entravam e gastavam dinheiro no bar. Davam um incentivo, entendem? Então eu acho que muita gente mais ou menos rica gostava de estar perto dos caras do outro lado da lei. Na metade dos anos 20, bebida clandestina era um negócio multimilionário, empregando milhares de pessoas. Como as companhias de cerveja legítimas fecharam, os gangsters as compraram e se tornaram fabricantes. Apesar dos esforços da Guarda Costeira dos Estados Unidos, os gangsters também se tornaram contrabandistas. Pequenas frotas de navios traziam rum e outras bebidas da Europa. Os gangsters organizaram uma enorme operação de tráfico pela fronteira do Canadá, muitas vezes indo longe para esconder o contrabando nos carros. E frotas de caminhões dos gangsters traziam a cerveja e o uísque para a cidade grande. Com a Lei Seca em ação, os mafiosos se tornaram peritos em bebida e grande parte dessa bebida tinha qualidade duvidosa. Os vendedores clandestinos aprenderam a identificar as cargas de segunda. O uísque era batizado ou misturado com álcool industrial. E o uísque que não era uísque, mas moonshine, cozinhava num alambique caseiro. Vendedores e compradores começaram um ritual de troca que é imitado pelos compradores de narcóticos do submundo hoje. E crescendo lado a lado com a indústria de bebida clandestina estava a jovem Hollywood. Não demorou muito para os cineastas se interessarem pela bebida ilegal. Essa cerveja não é nossa. Onde pegou essa água suja? É boa, não é? É mais barata que a sua. Quanto pagou por essa coisa? 2 pratas o copo. Muito bem, se manda. Foi o que eu pensei. Pode vender a nossa pelo mesmo preço. Em 1931, no clássico filme Inimigo Público, o jovem James Cagney dá aos gangsters de toda a parte uma aula de como vencer a concorrência no negócio de bebidas ilegal. Para o garçom do bar ilegal, era um risco da profissão. Carlos, tire suas mãos daí. Alguém tem que proteger seus clientes. Ora, o que posso fazer? Não posso evitar de comprar de Skimmy Burns. Eles dizem a mesma coisa que você. Você é um covarde. Ah, por favor, não vai me machucar, não é? Talvez hoje não. Mas vou dizer isso pela última vez. Quando o holandês aparecer, vai deixar cerveja aqui e você vai pegar. E vai comparecer com a grana, senão alguém vai vir até aqui e quebrar seus dentes um por um. Tá bem, pega o dinheiro. A Lei Seca era uma panela de pressão. Num mundo tão aquecido, ameaça e brutalidade eram comuns. Onde havia dinheiro e bebida, havia sempre encrenca. Do que está falando? O que é, tenente? O que deu em você está sempre falando. Os gangsters das grandes cidades logo viram a oportunidade. E se eles tinham que entrar em guerra com os rivais pelo controle da venda do álcool, que fosse. Em nenhum lugar isso foi mais verdadeiro que em Chicago. Era aqui que as frentes de batalha das guerras de bebida seriam estabelecidas. E os nomes de uma geração de gangsters ganhariam imortalidade. No prédio do Chicago Tribune, o repórter criminalista John O'Brien descreve a geografia da terra dos gangsters de Chicago. No South Side, havia mais gangsters do que em qualquer lugar, mas isso não quer dizer que eles estavam com a bola toda.
A gangue John O'Banion, no norte, e a gangue de George Bugs Moran, também no norte, eram entidades poderosas. O sul, não muito ao sul do centro de Chicago, Capone mantinha o poder de sua organização, com Johnny Torrio, que o colocara nessa posição. Mas mais ao sul e mais a sudeste havia os irmãos O'Donnell, os 4 irmãos O'Donnell, liderados por Spike O'Donnell. Havia bares, bordéis, e esses líderes de gangue competiam por espaço geográfico em todas essas atividades. Enquanto se armavam para a guerra, os gangsters se tornaram celebridades e uma jovem indústria que cresceu lado a lado com a lei seca era um retrato fiel de tudo, os filmes. No final dos anos 20, 12 milhões de pessoas por dia visitavam cinemas e os filmes de gangsters estavam entre os de maior bilheteria. A maior matança durante os anos 20 acabou não sendo feita pelos gangsters da bebida, mas por Hollywood. Fazer uma armadilha. Era o som característico dessa época, um componente crucial de todos os filmes clássicos de gangsters, o barulho dos 600 tiros por minuto do helicóptero, a submetralhadora Thompson. Mas a Tommy Gun não era ficção de Hollywood. Como muitas cenas de filmes de gangster, ferimentos e metralhadora como esses eram baseados na realidade e eram um subproduto da lei seca. A submetralhadora Thompson, a Tommy Gun, era especial. Acusaram Hollywood de inventar isso. Essa máquina para explorar a violência nesses filmes de gangster, quando na verdade era isso que estava sendo usado nas ruas de Chicago. Com a chegada dos filmes falados, os diretores de cinema incorporaram as batalhas de metralhadoras nos filmes. Mas diferentes dos filmes de efeitos especiais de hoje, os atores dos anos 20 e 30 muitas vezes tinham que lidar com munição verdadeira. Era muito assustador. E quando Hollywood ia filmar aqueles momentos, eles tinham que usar metralhadoras de verdade. Eles tinham que contratar atiradores da Primeira Guerra Mundial, prepará-los e depois de filmar o primeiro take, não havia o segundo. Aonde você pensa que vai? Sai de onde não devia ter saído. No filme de 1932, Scarface, A Vergonha de uma Nação, o chefe dos gangsters, interpretado pelo ator Paul Mooney, mostra o poder de sua recente aquisição, uma Tommy Gun. Bela máquina de escrever, hein? Vou escrever meu nome por toda a cidade em letras bem grandes. Ei, segurem ele! Saia da minha frente, Johnny! Diante dos olhos atônitos dos cinéfilos, a sala era borrifada com balas de verdade. Vamos lá, pessoal! Ei, Tony, leva isso no caso dessa coisa não funcionar. Está bem. O que havia de especial na Tommy Gun? As armas ilegais capturadas hoje em dia acabam nas mãos do Bureau Federal de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. No clube de tiro do ATA em Joliet, Illinois, os agentes tratam a Tommy Gun de 70 anos com respeito. Esta é a submetralhadora Thompson. Foi originalmente projetada e manufaturada para a Primeira Guerra Mundial. O general Thompson queria que suas tropas tivessem uma metralhadora leve para poderem carregar. Uma pessoa pode operá-la. Mas antes que a Tommy Gun entrasse na ativa, a Primeira Guerra terminou. Enquanto as multidões recebiam as tropas, o problema do que fazer com as milhares de armas continuou. Negociantes de armas inescrupulosos começaram a comprá-las e logo tinham clientes entusiasmados. Os gangsters escolheram esta arma porque com o pente do tambor de 50 ou de 100, eles tinham muito poder de fogo. Ela atirava munição calibre 45 APC, que era compatível com a Colt 1911. Assim, a arma comum e a submetralhadora deles combinavam. E se você acertasse a pessoa em quem estava atirando, o estrago era bem grande. Na chuva ou no sol, os agentes especiais estão prontos para combater o inimigo público.
A Tommy Gun logo se tornou a arma preferida dos gangsters e dos homens da lei, e se tornou o símbolo da era dos gangsters. O chefe da gangue do norte de Chicago, George Bugs Moran, foi o primeiro homem a ver o potencial da Tommy Gun. Em 1926, Moran planejou pegar seu arqui-inimigo, o líder mafioso do Sul, Al Capone. Está muito baixo, fale mais alto. Alô, por favor. O resultado foi algo novo na terra das gangues: o tiroteio de carro. Esta é a primeira representação da cena em Scarface. De novo, por favor. Não consigo. Alô, por favor, não consigo ouvir o que você diz. Alô? Ei, é a gangue do O'Hara! No verdadeiro ataque, os homens de Moran atiraram 1000 balas no restaurante. Nem Capone nem seus sócios foram feridos. Droga! Mas nem todos tiveram essa sorte. Durante os turbulentos anos 20, houve mais de 800 assassinatos de gangue só em Chicago. Cada gangster tinha seu método favorito de matar. Quase todos eles acabaram nos filmes. Os filmes eram baseados na realidade. Um transgressor do código das gangues está sendo levado para um passeio. A frase levar para o passeio foi usada pela primeira vez no filme de 1928, Lights of New York. Mas o passeio só de ida não era invenção dos filmes. Foi praticado pela primeira vez por um elemento do norte de Chicago, Jaime Wise, em 1921. A vítima foi um colega que havia roubado um dos caminhões de bebida da gangue do norte. Os gangsters levavam muitas vítimas para o passeio, mas com uma diferença: gangsters de verdade usavam um silenciador. A arma escolhida era normalmente uma calibre 22 com um silenciador, como o agente especial Rob Tato explica. Originalmente, essa arma tinha um cilindro no fim dela. Era uma semiautomática standard. Era colocada num torno mecânico e diminuída. Presilhas eram colocadas e eram feitos buracos em volta de todo o cilindro para que o som que se criasse enquanto a bala estava passando pelo cilindro, fosse descarregado no silenciador, similar a um silencioso de carro. A brutalidade dos assassinatos das gangues logo se tornaria a espinha dorsal dos filmes de gangsters. Hollywood fazia tão corretamente a ação dos gangsters porque cineastas e mafiosos se encontravam em festas e bares ilegais. A fronteira entre a terra dos gangsters e a reprodução de Hollywood se tornou cada vez mais enevoada. E para um ator em particular, se tornou muito enevoada mesmo. Enterrado num canto calmo de um cemitério de Hollywood está um ator que veio a simbolizar a relação estreita entre os cineastas e os mafiosos. Durante os anos 30, ele se tornou um grande astro, mas ele começou como vendedor de bebida para a máfia de Nova York. O nome dele era George Raft. O sobrinho de Raft, Tony, lembra de algumas pessoas sinistras no funeral do ator. Eu notei também uma fila de carros com pessoas que calçavam sapatos brancos e suspensórios de que eu até hesitava em olhar para eles. Como muitos gangsters, Raft cresceu num bairro pobre. Foi treinado como boxeador e depois se tornou bailarino de boate. Raft era próximo do notório mafioso Benjamin Bugsy Siegel, e há quem diga que Raft pegou o olhar de gangster do seu amigo do submundo. Esse olhar ia fazer de Raft um astro. Ei! O
O papel de Raft como parceiro do chefe, Rinaldo, espantou as plateias por todo o país. Nessa cena, Raft estabeleceu suas 2 marcas registradas: dar um olhar de gangster enquanto casualmente joga uma moeda da sorte. Era um momento eletrizante e fez de Raft um astro. A presença de Raft trouxe mais realismo aos filmes de gangster, mas de acordo com o sobrinho Tony, trouxe também um encontro em Chicago com o Sr. Big em pessoa, Al Capone. A questão era que Al Capone olhava para ele e dizia: sabe, eu gosto do que está fazendo em Hollywood, é ótimo, mas por que está entregando todos os meus segredos? Ele disse: olha, essas pessoas em Hollywood não sabem como uma pessoa morre, ou como se sente, ou como é quando alguém é baleado. Eu sou o único que pode contar a eles como fazer. Bem, disse Capone, tudo bem. Vá em frente, continue filmando em Hollywood, mas enquanto estiver aqui em Chicago, eu vou mandar 2 caras para ficarem de guarda. Porque eu não quero que nada aconteça com você, porque aqui em Chicago, eles me culpam por tudo, inclusive a chuva. Hoje, George Raft está aqui, completamente esquecido. Mas seu olhar e estilo influenciaram gerações de atores e gangsters. Vamos lá, rapazes. Joguem o saco ali e vamos logo. Com o passar dos anos, a lei seca se tornara mais e mais impopular. Noticiários como estes foram feitos para promover legítimo trabalho no birô da lei seca, mas o que eles mostravam era algo bem diferente. Espectadores agressivamente levando a bebida deixada bem diante dos narizes dos agentes. O respeito pela lei e pelo cumprimento dela nunca fora tão baixo. Para piorar as coisas, muitos policiais e oficiais públicos eram abertamente corruptos. Todos, ao que parecia, estavam recebendo. E os criminosos mais visíveis estavam em Chicago. Chicago, naquela época, certamente por reputação, por tudo que sabemos, era uma cidade muito corrupta. Não necessariamente a mais corrupta dos Estados Unidos, mas era uma cidade corrupta. Graças à lei seca, a máfia estava lá para ajudar a corromper. E este homem era o mais corrupto de todos os servidores públicos, o prefeito de Chicago, Big Bill Thompson. Apesar dos dizeres em seu pôster de eleição, Big Bill era comprado, mandado e enganado pelos gangsters. Eles o mantinham no poder com bebida e o mantinham bem na vida pública. Ele se aproveitou das piores pessoas para ser eleito. Big Bill Thompson era um bandido de primeira, um bandido muito rico, devo dizer, quando ele começou, mas era um bandido. Mais agradecido pelos princípios pelos quais lutei terem prevalecido do que por qualquer honra pessoal própria. Se o prefeito podia ser corrupto, então todos os outros na folha de pagamento da cidade também poderiam ser corruptos. Juízes, conselheiros, chefes de construção, supervisores sanitários e, é claro, a polícia municipal. A corrupção da polícia batia todos os recordes. Só se podia confiar que alguns oficiais cumprissem a lei. No distrito do sul de Chicago, os capangas de Capone compraram toda a força policial. Nesse distrito em particular, foi documentado que todos os oficiais de polícia destacados para aquele distrito, do comandante até os sargentos, estavam no chamado bloco. Isso foi no tempo em que os salários dos oficiais de polícia eram de talvez $1 ou $2 mil por ano, e alguns desses subornos iam até $75 a $100 por semana para todos os patrulheiros. No desejo de controlar Chicago, a máfia usou seus ganhos ilegais para comprar a força policial e tomar o controle completo. Enquanto isso, nas pistas de corrida e outros eventos esportivos, chefes da máfia como Al Capone ganhavam tratamento de estrela. Olhem quem está aqui, o próprio Al Capone. Lá está ele no centro sem chapéu. Divirta-se, Al. Sua próxima corrida será para a prisão. Enquanto morte e ferimentos varriam Chicago, a imprensa alimentava a obsessão pública com os gangsters. Durante os anos 20, os jornalistas faziam qualquer coisa por uma história de gangster. Era como ler os tabloides de hoje. Todos os jornais, com talvez 1 ou 2 exceções, consistentemente elevavam o sangue e o vício e a matança daquela época.
Era a era pré-televisiva e o público sedento de notícias tinha pouca escolha além de confiar na imprensa. Só em Chicago havia meia dúzia de jornais diários e a concorrência era forte. Os repórteres eram encorajados a irem fundo nas matérias. Às vezes, iam fundo demais. Era uma época em que os repórteres, querendo agradar os editores, iam atrás dos líderes de gangue e tentavam, sabe, dizer: olha, me ajude com minha história, me dá uma exclusiva. E foi nesse sentido que alguns repórteres começaram a chegar perto demais de seus assuntos. Perto demais das pessoas que a polícia tinha identificado como mafiosos. Você tinha que ser um santo para não ser corrompido por aquele tipo de atividade. Alô? Alô? Enquanto isso, Hollywood refletia a admiração do público pelos vendedores de bebidas de Chicago com uma representação cada vez mais condescendente. No começo dos anos 30, com a lei seca ainda em vigor, 3 filmes foram para a tela simultaneamente. Juntos, eles deram o tom dos filmes de gangsters dos próximos 40 anos. Alma no Lodo fez de Edward G. Robson um astro e seu personagem Rico Bandello um nome popular. Inimigo Público, estrelado por James Cagney, ganhou o Oscar e em sua temporada inicial faturou $1 milhão. Scarface, A Vergonha de uma Nação, era tão violento que seu lançamento foi protelado pelos censores, e juntos, esses 3 filmes tomaram o mundo do cinema de assalto. A audácia dele chocava as pessoas porque eles foram lançados ao mesmo tempo em que a violência chegara ao ponto de assustar as autoridades. E Hollywood surgia com esses retratos muito realistas de 3 indivíduos que não pediam perdão e de quem tínhamos pena, que eram feitos para parecerem fracassados, que combatiam o sistema e você torcia por eles. Em Alma no Lodo, Rico Bandello vai a um banquete oferecido em honra dele pelos rapazes. Ele está emocionado pela lealdade e seu discurso de agradecimento atrapalhado revela o grande chefe como apenas mais um dos rapazes. Muito bem. Vocês querem que eu faça um discurso? Lá vai. Eu quero agradecer a vocês por esse banquete. Está excelente. E a bebida é boa, foi o que disseram. Eu mesmo não bebo. E a comida não deixa a desejar. Então acho que todos estamos nos divertindo muito. É claro que é um prazer ver vocês todos aqui com as namoradas. Bom, acho que é só isso. Só espero que vocês não façam muita bagunça, porque é assim que muita gente se dá mal, é? Ele é impávido. Por causa da emoção que é criada em torno dele, é normalmente mais honrado. E tem um tipo de maldição intrínseca a ele. Mas os gangsters do cinema ainda tinham que morrer e os censores cuidavam disso. Vai sair daí ou vai querer ser carregado pra fora? Mas eles morriam como heróis fora da lei, caçados pela polícia. Então, Rico, parece que você e eu vamos dar um passeiozinho juntos. Não vamos, não. Eu já disse que um idiota como você jamais poria algemas em mim. Você não devia falar Em Alma assim, no Lobo, Rico. as palavras finais de Rico Bandello se propagaram pelo país. Mãe de misericórdia. Será esse o fim de Rico? Essa tática escusa por parte da polícia fazia você torcer por Rico. Sabe, ele era bem-sucedido da única forma que sabia. E você entendia que ele estava fazendo o melhor devido às suas deficiências e a seu talento. Ele é desperdiçado no crime. Mas há algo admirável nele. No final, quando ele morre, você sente pena dele.
Nos Estados Unidos, na década de 20, havia uma turbulenta mudança social, alta classe e altos gastos. Nas grandes cidades, os homens bem vestidos e suas mulheres exóticas estavam cheios de dinheiro e aproveitavam a vida. Para muitos, era como um sonho, mas o sonho era como uma droga fornecida por gangsters. Bebida ilegal alimentava o jogo, as boates e a dança. Na trilha das bebidas ilegais, a indústria do entretenimento florescia. Al Capone e outros gangsters se tornaram patronos das artes. Nas boates e nos bares ilegais, os clientes desejavam um novo tipo de música. Ela era rápida e furiosa e forneceu a trilha sonora dos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Era o jazz. Muitos artistas de jazz tiveram sua primeira chance com Capone ou com mafiosos de Nova York. Vendedores clandestinos bancaram a explosão do jazz nos anos 20, impulsionando o início de carreira de lendas como Louis Armstrong e Duke Ellington. É incrível que numa época de racismo intenso e segregação, gangsters como Al Capone abrigavam e promoviam o talento afro-americano. Toca isso, Ken! Onde havia música rápida, havia mulheres rápidas. Os anos 20 foram a primeira década de emancipação feminina e as mulheres não foram lentas em deixar sua marca na cena gangster. Os gangsters tinham suas famílias e esposas, mas também tinham as namoradas, a garota do gangster. Para muitas mulheres, a riqueza e o poder do gangster eram atraentes. Mas havia alguma coisa a mais que atraía no gangster: o perigo. Em relação às mulheres, me lembro de um truque que tínhamos na Marinha. Você ia a um baile, você e seu amigo. E havia uma linda garota. E seu amigo ia lá e dizia: "Oi, como está? Escuta, eu não te conheço, mas está vendo aquele cara? Fique longe dele, ele não é uma boa coisa." Em 10 minutos, ela estava lá. Estava fascinada pelo que devia ser um cara mau. Um cara mau. Era terrível. Era a nossa isca. O retrato da garota do gangster era uma continuação do mito do gangster. O mito revela muito do temperamento rápido no gatilho. É sobre o garoto que nunca quer crescer e ser um homem. Então ele nunca vai deixar uma mulher fazer parte da vida dele, e por ser solitário, por ser incapaz de uma afeição verdadeira, de confiar, ele tem medo da intimidade e ele está amaldiçoado. É uma figura trágica. A ideia da garota ardente e tentadora vem dos filmes, como muito da história dos gangsters. Olá! Olá, estranho. Scarface fez mais do que qualquer filme para definir a garota do gangster clássica. Achei que íamos ver você um pouco. Bem, aqui estou. E onde você esteve? De férias? Poppy é a garota do chefe, mas quando Tony Carmonte dá uma cantada nela, devoção e resolução são as últimas coisas em sua mente. Eu acabei essa noite. Agora eu vou me divertir, Tem sua própria mesa, Carmonte. E por que isso? Esta mesa é para 2. É melhor pegar outra mesa, hein, Johnny? Ei, escuta aqui.
Mas, na realidade, os gangsters e suas garotas eram capazes de ter um relacionamento quase normal. Estes eram os olhos do capanga de Capone, metralhadora Jack McGurn. McGurn era sempre visto com a loira exuberante Louise Rolfe. Isso quando não estava cometendo um dos 22 assassinatos pelos quais ficou conhecido. McGurn até se casou com Rolfe por conselho de um jornalista amigo. A razão? Uma mulher não pode testemunhar contra o marido. De fato, Rolfe apareceu no tribunal, mas apenas para jurar que Jack estava com ela a certa hora. Se advogados e juízes foram enganados, os jornais não foram. Se referiam a Rolfe como o álibi loiro. Mas o amor não foi feito para durar. No começo dos anos 30, Rolfe e McGurn se separaram com brigas, e ela retomou a carreira de cantora de boate. McGurn foi vítima de assassinos desconhecidos numa pista de boliche em 1936. A história não registra lágrimas de Rolfe com essa notícia. Hollywood criou muito da relação maldita entre o gangster e sua garota. Isso fazia parte da mobilidade ascendente do gangster, querendo o fruto proibido da mulher de classe. Ele nasceu como um rato, vive como um rato e morre como um rato. James Cagney. Em Inimigo Público, o conhecido gangster Tom Powers, interpretado por James Cagney, está louco por uma garota de sociedade e ele sabe que não tem a menor chance. Nunca pude te entender. E agora pode? Não. Acho que não sou como você. Acho melhor parar com isso. Ah, não seja assim, Tommy. É claro que eu gosto de você, como você diz. Talvez até demais. Sabe, meus amigos acham que as coisas são diferentes entre nós. É? Uhum. Eles acham que me conhecem muito bem e não acham que vou me arriscar. Você acha que está se arriscando comigo? Bem, não. Bem, você quer que as coisas sejam diferentes para agradar seus amigos? Não, mas as mulheres nem sempre tinham essa classe. Mesmo no cinema mudo dos anos 20, o cinema mostrava que as garotas más poderiam ser tão duronas quanto os homens maus. Em Fora da Lei, a atriz Priscilla Dean faz Silky Moll. Em uma cena, Molly ajuda seu parceiro a pegar um oficial de polícia e um gangster rival. Molly não era uma rosa. Ela era esperta e durona, e não havia dúvida que atiraria se fosse necessário. E para alguns, personagens como Silky Moll refletiam a mudança do papel da mulher na sociedade como um todo. Uma metamorfose interessante nos filmes de gangster foi a inclusão ou crescimento da evolução das mulheres nos filmes. Passaram de anfitriãs, namoradas, para personagens mesmo. Elas se tornaram gangsters. Realmente, mulheres eram donas de bares e davam ordens. Texas Guinan era uma dona de boate que tinha fama de receber seus clientes com as palavras "Olá, trouxas". Guinan continuou sendo um poder a se respeitar nos anos clandestinos. As garotas ardentes dos bares ilegais não poderiam ser negligenciadas em qualquer história de como os gangsters mudaram os Estados Unidos. Mas para garotas e seus namorados gangsters, os anos clandestinos estavam para ter uma conclusão repentina e chocante. A festa não podia durar para sempre. Antes do fim de 1929, a vida boa iria acabar numa torrente de sangue e lágrimas.
O ano começou com o ultraje que chocou os Estados Unidos e o mundo, o massacre do dia de São Valentino. Não sobrou nada da garagem onde 7 homens foram mortos a bala num dia de fevereiro de 1929. Apenas um gramado e algumas árvores. A razão do massacre? Uma jogada final de Al Capone para acabar com seu último rival no submundo de Chicago, George Bugs Moran. Uma emboscada foi feita, uma venda falsa de bebida, mas Moran chegou tarde para o encontro e escapou da morte por minutos. Seus capangas não tiveram tanta sorte. Essas fotos dos resultados do massacre se tornaram uma das imagens fundamentais do século XX. O homem que as tirou foi Tony Berardi. Quando eu cheguei na porta, um policial me disse: "Não pode entrar aí." Eu disse: "Uma ova que eu não posso." Dei um empurrão nele e entrei. Berardi foi, na verdade, o segundo fotógrafo na cena, mas foi o primeiro a tirar as fotos e a publicá-las. Assim que vi o caminhão, eu subi nele e tirei a foto de cima. E aí eu fiz algumas no chão e depois, é claro, eu fotografei o cachorro, que foi a única coisa que sobrou viva no lugar. Não, você fica endurecido com relação a isso, porque eu vi tanta gente morta nos anos 20. Era como se eu trabalhasse num necrotério. E não me importava, não me afetou nem um pouco. Mas o massacre afetou o público. Primeiro em Chicago, depois no país, depois em todo o mundo. As pessoas começaram a pedir um fim para a violência das gangues. Depois que 7 homens foram assassinados a sangue frio no que ficou conhecido como os assassinatos do dia de São Valentino, Hollywood ganhou um roteiro que valia seu peso em ouro. 2 anos depois, os cineastas estavam representando a cena e foi tudo feito com sombras. Vamos, alinhem-se ali, todos os 7. De cara para a parede. O que é isso? A coisa tá quente? Demais. Mãos para cima, todos vocês. "40 anos mais tarde, e o massacre do dia de São Valentino ainda fascinava diretores de cinema. Roger Corman queria mostrar o massacre em cada detalhe, lembrar aos espectadores como a realidade era amarga. Escolhi deliberadamente um estilo documentário para o filme O Massacre de Chicago porque achei que o conceito dos gangsters estava envolto em um mito. Eu queria atravessar esse mito e ir à realidade de quem eles eram e do que eles fizeram. O filme de Corman mostrou pela primeira vez a brutalidade real do massacre. Num ato covarde, os assassinos fingiram ser oficiais da polícia. Não há exagero aqui. Tudo não passou de uma atrocidade. O som da metralhadora finalmente acordou o gigante adormecido dos mantenedores da lei. Depois do massacre, uma ciência incipiente foi usada pela primeira vez numa investigação de assassinato: a balística. Mas apesar da nova tecnologia, as investigações da polícia foram infrutíferas. Os assassinos nunca foram presos. Mas todos sabiam quem era o verdadeiro culpado. A imprensa, o público e o governo começaram a se juntar contra apenas um homem: Al Capone.
O massacre levantou várias frentes de justiça para a derrubada de Capone. Tinha o efeito de obrigar o governo federal a fazer alguma coisa. Capone foi acusado por evasão de impostos e foi processado com sucesso em 1931. Capone logo estaria fora dos holofotes, mas os gangsters de toda parte iam enfrentar uma nova ameaça de uma fonte inesperada. A Bolsa de Valores de Nova York não tinha nada a ver com o crime organizado, mas foi graças à Bolsa que os gangsters americanos enfrentaram sua maior crise. Os anos 20 tinham sido uma década de jogo alto, negócios de alto risco. Em outubro de 1929, uma perda repentina de confiança nos negócios despencou com o valor das ações. O enorme pânico foi sentido nas empresas de todos os Estados Unidos e tocou a nação. Foi a quebra de Wall Street e detonou a Grande Depressão. Filas de pão e sopa se tornaram uma visão comum nas ruas das cidades americanas. A lei seca não estava acabada, mas o apogeu da bebida clandestina estava. Os anos clandestinos acabaram, mas o legado que os gangsters deixaram para trás continuou através dos filmes, música, armas e atitude. Em 1930, os gangsters faziam parte da história dos Estados Unidos. Entrou no submundo. As boates se tornaram bares ilegais, uma instituição nova nos Estados Unidos. Eram o produto da lei seca e o Clube 21 era o mais badalado de todos eles. Abriu em 1920 e, embora o clube nunca tenha sido dirigido por gangsters, os fornecedores tinham as conexões mais duvidosas. Graças à lei seca, negociantes respeitáveis começaram a se ver do lado errado da lei. Durante a lei seca, os agentes federais fizeram várias blitzes no Clube 21. Em resposta, o clube usava uma grande quantidade de disfarces para manter os agentes longe. Quando eles apareciam na porta da frente, uma série de sinos e campainhas tocavam e as prateleiras de trás, que continham as garrafas de bebida e os vinhos e os copos, viravam de cabeça para baixo. As garrafas e os copos iam se quebrar no sistema de esgoto de Nova York e num monte de areia. Esse tipo de prateleira já não existe mais, mas a característica mais estranha do clube ainda está funcionando bem, a porta secreta de 1.800 quilos do porão. Era muito difícil os agentes federais entrarem e encontrarem a porta que está atrás de mim agora. Os agentes federais vinham e tentavam achá-la usando fósforos e ferramentas, mas nunca foram capazes de achá-la. E é por isso que os tiras eram enganados. A porta... Algumas das cenas a seguir podem ser consideradas perturbadoras. Recomenda-se ponderação do espectador. Eles eram a banda podre do sonho americano. Bandidos sem passado e sem futuro. Mas a lei seca deu a eles uma chance além de seus sonhos e eles subiram ao poder numa onda de balas, bebidas e sangue. Do dia para a noite se tornaram homens temidos com compromissos mortais. E como os astros do rock de uma geração futura aprenderam a viver com estilo. Hollywood os tornou famosos, criando uma lenda que vive ainda hoje. Mas eram criminosos, mafiosos e assassinos. Os gangsters americanos que definiram uma década ainda são lembrados pelos anos clandestinos. Gangsters, os anos da ilegalidade.
uma cena que garantiu o horror da América rural temente a Deus. Festeiros, incontroláveis, dançando a noite toda a música do demônio. Por mais de 2 décadas, o movimento da abstinência só podia ser aberta usando uma chave especial de um modo especial. Você enfiava um espeto de meio metro aqui, acionava o mecanismo atrás da porta e aí empurrava a porta de 1.800 quilos. E lá vamos nós. O Clube 21 era um bar ilegal adaptado, projetado para não ser detectado. Mas na época desses bares, estava longe de ser o único. Havia nada menos que 200 mil bares ilegais que abriram suas portas nos anos 20. Este é um dos bares mais antigos de Nova York, Pitt's Tavern, mas durante a lei seca também se tornou ilegal. Sua clientela entrava por uma geladeira falsa no fundo de uma loja de flores. Os clientes gostavam da animação e do glamour de visitar um bar ilegal e estar perto dos fornecedores de bebida, os gangsters verdadeiros. As pessoas naqueles dias ficavam cara a cara com os bandidos e muitas vezes os caras davam uma força aos bares a quem vendiam a bebida, entende? Uma força quer dizer que eles entravam e gastavam dinheiro no bar. Davam um incentivo, entendem? Então eu acho que muita gente mais ou menos rica gostava de estar perto dos caras do outro lado da lei. Na metade dos anos 20, bebida clandestina era um negócio multimilionário, empregando milhares de campanha contra a vida desregrada e a bebida. Em janeiro de 1920, o povo honesto do campo conseguiu. A venda e distribuição de álcool foi banida. Eles chamavam isso de a experiência nobre, a lei seca. Não acredito que qualquer pessoa que pensasse direito hoje poderia sugerir que a lei seca fosse uma experiência nobre. A lei seca foi uma das piores coisas que aconteceram a esse país. A lei seca deu impulso à venda ilegal e isso significava crime organizado. Gangsters e seus comparsas estavam de repente em toda parte, nas ruas, na prefeitura, nos bares pobres e nas festas chiques. A lei seca, com certeza, foi a que criou a máfia. Os gangsters inspiraram os filmes, encheram os jornais e patrocinaram um novo tipo de música, o jazz. O objetivo da lei seca era diminuir a luz ofuscante da Broadway e trazer as pessoas de volta aos valores tradicionais do trabalho e sobriedade. Mas o tiro saiu pela culatra. No período de boom econômico que seguiu-se à Primeira Guerra Mundial, as pessoas não queriam sobriedade, elas queriam diversão. E diversão era a bebida em pequenos frascos, nas meias, nas banheiras. A lei seca dividiu a nação e metade do país em milhares de pessoas. Como as companhias de cerveja legítimas fecharam, os gangsters as compraram e se tornaram fabricantes. Apesar dos esforços da Guarda Costeira dos Estados Unidos, os gangsters também se tornaram contrabandistas. Pequenas frotas de navios traziam rum e outras bebidas da Europa. Os gangsters organizaram uma enorme operação de tráfico pela fronteira do Canadá, muitas vezes indo longe para esconder o contrabando nos carros. E frotas de caminhões dos gangsters traziam a cerveja e o uísque para a cidade grande. Com a lei seca em ação, os mafiosos se tornaram peritos em bebida e grande parte dessa bebida tinha qualidade duvidosa. Os vendedores clandestinos aprenderam a identificar as cargas de segunda. O uísque era batizado ou misturado com álcool industrial. E o uísque que não era uísque, mas moonshine, cozinhava num alambique caseiro. Vendedores e compradores começaram um ritual de troca que é imitado pelos compradores de narcóticos do submundo hoje.
E crescendo lado a lado com a indústria de bebida clandestina estava a jovem Hollywood. Não demorou muito para os cineastas se interessarem pela bebida ilegal. Essa cerveja não é nossa. Onde pegou essa água suja? É boa, não é? É mais barata que a sua. Quanto pagou por essa coisa? 2 pratas o copo. Muito bem, se